Vamos fazer a questão de número 106 da prova azul do Enem de 2019. Vamos ler a questão. Slackline é um esporte no qual o atleta deve se equilibrar e executar manobras estando sobre uma fita esticada. Para a prática do esporte, as duas extremidades da fita são fixadas de forma que ela fique a alguns centímetros do solo. Quando um atleta de massa igual a 80 kg está exatamente no meio da fita, essa se desloca verticalmente, formando um ângulo de 10 graus com a horizontal, como esquematizado na figura. Sabe-se que a aceleração da gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. O cosseno de 10 graus é 0,98 e o seno de 10 graus é igual a 0,17. Qual é a força que a fita exerce em cada uma das árvores por causa da presença da atleta? Vamos fazer algumas considerações aí, ó. Primeiro, você percebe que o Enem, né, em 2019, ele utilizou em todas as suas questões a unidade de aceleração da gravidade, metro por segundo ao quadrado, ele utilizou metro segundo a menos 2. Vamos fazer uma consideração aí, ó. Quando a gente tem 2 elevado a menos 2, o que é 2 elevado a menos 2? Para tirar esse elevado, né, esse elevado negativo, esse expoente negativo, eu pego o inverso de 2, 1 sobre 2, e elevo o expoente ao expoente positivo. É isso, para tirar o sinal. E aí eu sei que 1 elevado a 2 é 1 vezes 1, que é 1, e 2 elevado a 2 é 2 vezes 2, que é 4. Ou eu poderia escrever, né, em se tratando de unidade, eu poderia escrever o quê? 1 elevado a 2 é 1 e 2 elevado a 2. Isso é só para mostrar para vocês que isso daqui é a mesma coisa que isso daqui. Ou seja, escrever metro segundo a menos 2 é a mesma coisa que escrever metro vezes 1 sobre segundo elevado a 2, que nada mais é metro por segundo ao quadrado. Beleza? Então, escrever metro segundo a menos 2 é a mesma coisa que escrever metro por segundo ao quadrado. Beleza? Essa é a primeira consideração. Então, pessoal, quando o Enem utilizou essa notação para a unidade de aceleração, metro segundo a menos 2, ele queria dizer metro por segundo ao quadrado. São duas formas diferentes de escrever a mesma coisa. Matematicamente, né, algebricamente falando. Beleza? Outra consideração que eu quero tratar com vocês aqui, a segunda consideração. Olha bem nessa questão que ele falou. Ó. Quando um atleta de massa igual a 80 quilos está exatamente no meio da fita. Quando ela está exatamente no meio da fita, que é exatamente nesse pontinho aqui, ó, significa o quê? Que essa corda ela vai ser tracionada por essa árvore e por essa árvore aqui, ó, de forma igualzinha. Beleza? Mesma tração, ele está no meio da corda. Então, para esse desenho aqui não ficar tão ruim aqui, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos exagerar esse desenho aqui desse lado aqui, ó. Vamos colocar aqui e vamos colocar aqui. Beleza? Essa tração T aqui e essa tração T aqui, ó. Tração T1 da árvore 1 e tração T2 da árvore 2. Beleza? Vamos chamar assim. E aqui, ó, a gente tem quem? A gente tem o peso da atleta. Bacana? Agora vamos fazer o seguinte, ó. Vamos lembrar que aqui eu tenho uma referência, que é o eixo vertical, vamos chamar aqui de eixo Y, e aqui nós temos o eixo horizontal, vamos chamar de eixo X. Beleza? Por que eu estou falando isso, pessoal? Para eu ter como referência e saber o que eu estou fazendo, o que eu vou calcular. Beleza? Olha bem, eu tenho o próprio vetor vertical para baixo, que é o peso, já na minha referência vertical. Mas T1 e T2
não estão em referência nem horizontal e nem vertical. Ou seja, quando a gente falou sobre componentes vetoriais, a gente aprendeu o quê? A gente aprendeu que todo vetor que não está nem no eixo horizontal e nem no eixo vertical, eles estão aí numa diagonal, né, numa forma oblíqua, eles podem o quê? Traçar a componente horizontal e posso traçar a componente vertical, tanto para T2 quanto para T1. Beleza? Então eu vou ter aqui, ó, a componente horizontal de T1 e a componente vertical de T1. Observem o seguinte: T1 e T2, por atleta estar aqui, ó, bem no meio certinho, né? Olha lá, bem aqui, ó, no meio certinho, a gente pode falar que essa componente vertical de T1 e T2 tem o mesmo tamanho, ou seja, elas são iguais. Então, eu posso falar que essa componente vertical aqui, ó, que agora eu vou passar por cima de vermelho para vocês terem noção do que eu estou falando, ela vai ser igual ao dobro de T. Beleza? Que no caso eu vou chamar de TY. Por quê? Seria T1Y mais T2Y. Como elas têm o mesmo tamanho, é como se fosse TY mais TY. Simplesmente isso. Então eu vou ter 2TY. Bacana? Agora, o que é esse TY, né? Vamos fazer um desenhozinho aqui, ó. Que triângulo que é esse que eu estou desenhando aqui, pessoal? É exatamente esse triângulo aqui, ó. Que é um triângulo retângulo. Olha o triângulo retângulo. Não é isso? E quem que é a hipotenusa do meu triângulo retângulo? É exatamente o T. Seja T1 ou T2. Né? Quem que é esse vermelhinho aqui na horizontal? É o TX. E quem que é esse na vertical? Né? Vamos falar isso aqui, ó. Já que está chamando de cores, né? A hipotenusa é o T, o componente horizontal é o TX e a componente vertical é o TY. Beleza? Agora, quem que é esse nosso camarada aqui? É o ângulo, né? Que é esse ângulo aqui, ó. Que é exatamente quem? Esse ângulo aqui, ó. Exatamente esse ângulo que eu exagerei, né? Que eu exagerei, que aqui está o triângulo, ó. É como se eu fosse desenhar o triângulo aqui, ó. Beleza? Exagerado, né? Olha o triângulo aqui, ó. O triângulo exagerado aqui do lado. Beleza? Então, esse ângulo aqui é o ângulo de 10 graus. Bacana? Agora, a gente não quer, né, esse TY aqui, ó, que é oposto ao ângulo de 10 graus. A relação trigonométrica de cateto oposto é o seno, né? Então, a gente pode escrever o quê? Que o seno de 10 graus é igual ao TY dividido por T. Daqui eu tiro que o TY vale quanto? T vezes seno de 10 graus, que é o T passando para cima multiplicando o seno de 10. Né? Então, pessoal, agora sim eu posso falar o quê? Essa componente horizontal e essa componente horizontal, elas se anulam. Porque uma está para a direita, a outra está para a esquerda. Uma menos a outra zero. Agora, as componentes verticais, elas somam, porque as duas estão para cima e têm o mesmo tamanho. Por isso eu chamei de 2TY. Não é isso? Então, se TY é igual a T vezes seno de 10 graus, 2TY vai ser o quê? 2 vezes T seno de 10 graus. Né? E daqui eu tiro que o quê?
Para cima positivo, para baixo negativo, que é a mesma coisa que igualar, né? 2ty para cima é igual ao peso para baixo. Por que isso? Porque a força resultante não é uma menos a outra, não é isso? É o peso menos o 2ty. É ou não é? Então eu posso falar o quê? Se isso está tudo paradinho, bonitinho, em equilíbrio, a força resultante é zero. Então daqui eu posso falar o quê? Que o peso é igual a 2ty, né? Ou 2ty é igual ao peso, que é a mesma coisa. Beleza? Então, pessoal, vamos desmanchar aqui, ó. A gente não precisa desmanchar, não. A gente pode fazer aqui do lado, ó. Se 2ty é igual ao peso, vamos substituir os valores que a gente tem? Então, vamos lá. Quem é ty? Olha, quem é ty aqui, ó? Foi falado aqui para nós. É t vezes seno de 10 graus. Então, 2 vezes t seno de 10 graus é igual ao peso, que é massa vezes gravidade. Substituindo os valores, 2 vezes t vezes o seno de 10 graus. Olha o seno de 10 graus aqui, 0,17. É igual a massa, 80 quilos. Vezes a aceleração da gravidade. Olha a aceleração da gravidade, quanto que vale? 10. Fazendo as nossas continhas, o que a gente vai ter? O 2 está multiplicando, vai lá para baixo dividindo. Então, eu vou ter t vezes 0,17 é igual a 80 vezes 10, 800, dividido por 2. Não é isso? Então, o que a gente vai ter? Vamos desmanchar aqui, ó. A gente vai ter o quê? A gente vai ter que t é igual a 400, porque 800 dividido por 2 é 400, e o 0,17 que estava desse lado aqui, passa para cá, dividindo. Então, t vai ser igual a quanto? 400 dividido por 0,17. Vamos fazer aqui, ó, desmanchar aqui o nosso triângulo. Vamos fazer essa continha aqui do lado. 400 dividido por 0,17. Para eu fazer essa divisão, pessoal, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que completar as casas decimais. 0,00. Não é isso? Tira a vírgula. Ó, tira essa vírgula. O que virou? 40.000 dividido por 17. E faço essa continha. 40 dividido por 17, 2. 2 vezes 17, 34 para 40, 6, abaixo 0. 60 dividido por 17, 3. 3 vezes 17, 51. Sobram 9, abaixo 0. 90 por 17 vai dar 5. 5 vezes 17, 85, sobra 5, abaixo o último 0. 50 dividido por 17 vai dar 3, um pouquinho menos, né? 2. 17, 34 para 50, 16. E aí continua, né? 2.352, alguma coisa. Beleza? Então, pessoal, o que a gente sabe aqui, ó? A gente sabe que a conta deu 2.300 mais ou menos. Qual a resposta ali, ó, que me traz, né, 2.352 aproximadamente, né, 2.352 newtons? É a letra A? Não. Porque 4 vezes 10 elevado a 2, 10 elevado a 2 não é 100? 4 vezes 100 é 400, está longe. 4,1 vezes 10 a 2. 4,1 vezes 10 a 2 é 4,1 vezes 100. Está longe também, né? 8 vezes 10 a 2. 10 elevado a 2, de novo. 10 elevado a 2, 10 vezes 10, 100. Vezes 8, 800. Está longe. Olha a letra E. 4,7 vezes 1.000. 10 elevado a 3 é 1.000. 4.700. Né? 4,7 vezes 1.000, 4.700. Não é. E olha a letra D. Né? Cortou a letra E não pode ser, só pode ser a letra D.
2,4 vezes 10 elevado a 3. 10 elevado a 3, 10 vezes 10 vezes 10, 1.000, que a gente já sabe, né? 1.000 vezes 2,4, 2.400, né? É o valor próximo que a gente achou da tração, né? Então, a resposta certa é a letra D de dado. Bacana, pessoal? Essa daí, então, foi a questão, não uma questão aí, uma questão nível médio, né? Porque tinha que saber de componentes vetoriais, tinha que saber um pouquinho da trigonometria, lembrar, né, da trigonometria básica, né, de triângulo retângulo, para saber se utilizaria o seno ou o cosseno, porque olha bem, no enunciado ele te deu o cosseno e te deu o seno, você tinha que saber qual que você ia usar, né, se o cosseno ou o seno, não é verdade? Então tinha que saber um pouquinho disso aí. É uma questão aí de nível médio. Bacana, pessoal? Então é isso aí. Um grande abraço para vocês. Espero que vocês tenham entendido essa questão. Até a próxima.